Então, pessoal, vamos lá trabalhar mais sobre os profetas. Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos trabalhar sobre a confirmação de um profeta. Como um profeta é confirmado? Ele é confirmado no decorrer da sua caminhada, o processo aonde Deus vai trabalhando em sua vida, tanto na sua personalidade, nas suas características, na sua identidade, como também na sua aprovação diante dos homens. Então, nós podemos pegar um exemplo de Samuel, lembrando que ele era um menino chamado por Deus, ele estava num contexto totalmente inapropriado, ou seja, ele estava debaixo de uma autoridade que estava sendo rejeitada por Deus. Essa autoridade tinha filhos nos quais Deus depois os destrói. Ali Samuel está crescendo e recebendo a autoridade de Deus. Então, quando você pega o versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, o que você observa no versículo? Fala assim: o jovem Samuel, e aí nesse caso o jovem pode estar relacionado ao menino Samuel, crescia diante do Senhor. Então, e essa palavra crescia no hebraico é gadal, que significa tornar-se grande ou importante. Ou seja, tornar-se poderoso, realizar coisas grandes. Então, o profeta, ele vai crescendo de maneira gradual, segundo as orientações e as disciplinas que o Senhor vai lhe dando. O ambiente, na maioria das vezes, é inapropriado, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente onde serve para aquilo que Deus deseja fazer através desse profeta. E ao crescer diante dos homens e diante de Deus, começa a haver essa aprovação e confirmação do chamado que Deus tem para a vida dele. Outro ponto que nós podemos observar na vida de Samuel é o capítulo 3, do versículo 19 ao 21, que fala assim: crescia Samuel, da mesma palavra, gadal, né? Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Observe, as palavras que Samuel pronunciava eram palavras vindas do Senhor. O Senhor aprovava as palavras ditas pela boca de Samuel diante das pessoas. Por quê? Porque o Senhor queria confirmá-lo como profeta diante da nação. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Como que ele foi confirmado? Porque as suas palavras eram aprovadas por Deus, ou seja, elas se cumpriam diante da nação, elas se cumpriam diante do povo. Então as palavras de Samuel confirmavam a sua caminhada profética, o seu estado profético e a sua autoridade de profeta. A esse respeito, o teólogo Wayne Grudem ele coloca 3 pontos que confirmam a atuação de um profeta na nação. O primeiro ponto, ele é confirmado por milagres. E aí você pode pegar 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, quando Elias convoca todos os profetas de Baal e fala assim: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ou seja, por milagres, Elias foi confirmado diante de toda a nação que ele era um verdadeiro profeta. O segundo ponto que o Wayne Grudem coloca é o seguinte: a verdade pelas suas predições. Aquilo que ele fala se cumpre. Então você pode pegar o exemplo do profeta Aias. Lá em 1 Reis, capítulo 14, o que você vai observar? O filho de Jeroboão adoece. E Jeroboão não estava segundo os princípios que o Senhor estabeleceu. Ele não estava andando conforme Davi andava. Jeroboão sabia que havia o profeta Aias. Jeroboão não quer ir até o profeta. Então ele manda a sua mulher ir disfarçada até o profeta. Quando ela chega perto da casa do profeta, olha o que ocorre no versículo 5. Porém, o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Então, antes dela chegar, o Senhor já havia falado para Aias quem era ela, o que ela queria e a palavra que o Senhor tinha
para ela e para Jeroboão. Quando ela volta para casa, a palavra que o profeta tinha mencionado ocorreu, que foi a morte do menino. Um profeta, ele é comprovado pela verdade que ele diz e o cumprimento, porque é o Senhor que está por trás desta palavra, fazendo com que ela seja cumprida. Assim o profeta é confirmado. E o terceiro ponto que o Gruden fala é: por sua lealdade ao único e verdadeiro Deus. Os profetas, independente do que passavam, independente do que ocorria, suas perseguições, eles eram leais ao único e verdadeiro Deus. Então é isso aí, pessoal. Um profeta é confirmado através de todos esses pontos que eu estabeleci para vocês. Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe. Valeu! O Deus que responder com